Muito boa noite, 7 horas em ponto. Vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa aula número 5. Vamos só aguardar mais 5 minutinhos até que o restante do pessoal entre. Tá ok? Estou por aqui qualquer coisa. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Boa noite. Tudo bem? Muita chuva? Ainda bem que parou, né? Ainda bem. Nossa região aqui foi bem afetada, né? Bastante. Vamos esperar o restante do pessoal acessar. Oi, Caroline, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? Tudo certo. Leoclécia, tudo bem? E a Aline. Teremos hoje uma colega nova que vai adentrar a disciplina também. Eu já estou combinando com ela os detalhes finais aí, porque ela não pegou as 4 primeiras aulas e também não fez a nossa primeira avaliação. Mas aí eu vou combinar certinho com ela no decorrer. Até acredito que será hoje, após a nossa aula, eu finalizo com ela para combinarmos os detalhes. E acho que antes de iniciarmos, vocês ficaram com alguma dúvida em relação à nossa primeira avaliação? Vocês gostariam de corrigi-la? Tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado? Comentar sobre alguma questão em específico? Eu não me lembro das questões, mas tinha acho que 2 que eu errei ali. Eu não sei se tu tens elas ali. Tenho sim. Podemos revisar, tá? Até em razão do tempo que nós teremos hoje, eu estou pensando em destinar a nossa primeira meia hora de aula para nós fazermos isso. E ao final da nossa aula de hoje, eu tenho algumas questões que eu gostaria de deixar para vocês também, referente ao material de hoje. Vocês não precisam me entregar isso, tá? Vai servir somente como uma questão aí de um reforço de conteúdo mesmo, que vai certamente ajudar vocês no decorrer da disciplina, até para avaliação 2 também, tá? Não vai ser cobrada entrega, mas caso vocês queiram me mandar, também não tenho nada contra, tá bom? Mas não necessariamente precisaria enviar. Vamos começar então fazendo a nossa chamada de hoje, pessoal. Rapidamente. Bruna Saquete? Não? Não. Caroline Visiolek? Aqui. Leoclécia? Aqui. Paula também não está presente. Mas a Paula me avisou que ela estaria em viagem, acredito que seja na data de hoje. Eu tenho a mensagem dela aqui. Daí ela já justificou a ausência hoje também. E a Aline Vink. Aqui. Perfeito, gente. Vamos lá, então. O tempo está passando muito rápido, né? Vamos dar uma olhada rápida no nosso cronograma para vermos a que pé nós estamos na nossa disciplina. Hoje, conforme o nosso cronograma, nós estamos no nosso encontro número 6, considerando que o encontro 5 foi a nossa primeira avaliação, né? Então, aula 5, porém no cronograma está como aula 6, né? Hoje falaremos sobre pessoas, a importância das pessoas nas organizações,
e a contribuição de teorias que valorizem a presença humana, né, na concepção de formatos gerenciais. Para esse formato gerencial, nós denominamos de escola comportamental. E ao longo do encontro de hoje, nós veremos o porquê, né, essas teorias avançaram ao longo dos anos e de que maneira elas contribuíram para chegarmos aí aos patamares atuais. Tá bom? Vamos sempre fazer, como já é o costume, vamos fazer uma rápida revisão também da nossa última aula, que foi antes da nossa primeira prova, para que a gente não perca aí uma linha de raciocínio, né? Já que a nossa disciplina é formada por uma linha de tempo, né? E entendermos e não perdermos essa concepção de tempo é importante para que a gente entenda aí os avanços da disciplina ao natural. Vamos começar, então, pela nossa correção da avaliação da semana passada, e se caso tenha persistido alguma dúvida, algum comentário também, fiquem à vontade para fazê-los assim que for necessário, tá bom? Na nossa primeira questão, nós falamos sobre a introdução da linha de montagem, teoria clássica. Ela dizia o seguinte, questão 1, a introdução da linha de montagem, visando o baixo custo de produção e a produção em massa, foram introduzidos por quem? Nós tínhamos 4 alternativas. Henry Ford, Henry Fayol, Max Weber e Frederick Taylor. Vocês lembram o que vocês marcaram? Fayol? É muito nome, sem eu ver escrito na minha frente, é muito difícil. Não, perfeito. Mas tranquilo, Aline. A gente pode ir comentando sobre a questão e aí é uma forma da gente revisar também, tá? Quem foi Fayol? Eu pergunto para vocês o que está na lembrança, o que está a lembrança fresca de vocês aí sobre a teoria clássica? O que nós falamos sobre a teoria clássica? Alguém? Deoclésia? Carol? Não? Bom, a teoria clássica, ela foi concebida e inicialmente conduzida por Fayol. Por Taylor, por Frederick Taylor. Taylor, ele era um estudioso no sentido de fazer novas formatações, novos arranjos sobre as atividades operacionais das indústrias, né? Na concepção de Taylor, uma empresa, ela deveria para ser lucrativa, ela deveria focar na atividade coordenada e minimizar a perda o máximo possível. Só que a questão diz o seguinte, quem é que introduziu essa teoria clássica na primeira linha de montagem, né? Lembra que eu comentei para vocês que essa introdução e essa formatação, ela existe até hoje por uma grande fabricante de automóveis? A Ford. Então, foi Ford, né? Quem introduziu a linha de montagem, quem trouxe as ideias de Taylor, quem focava nas atividades práticas, na mecanicidade, e também nós vimos lá em tempos modernos como essas atividades elas tinham essa formatação e como as organizações também não tinham uma questão de valorização das pessoas, né, e focavam somente nas atividades mesmo, né, de ter essa formatação, onde não se tinha preocupação nenhuma com quem estivesse desenvolvendo as atividades, mas sim apenas a parte mecânica, né, da linha de produção. Então, a questão 1, a alternativa correta é a letra A, foi introduzida por Henry Ford. Na 2, falava sobre Fayol, né? Fayol definiu as funções do administrador, isso é uma constatação. E nós tínhamos lá no material que ele foi o primeiro teórico a desenvolver funções da administração e caracterizou da seguinte forma. Vocês lembram do POCCC? Sim. O que dizia o POCCC? Planejar, controlar... Planejar, controlar... Não, POCCC. Vamos lá. O P... Planejar, organizar, controlar... Isso. Faltam 2, Aline.
Agora, as outras duas fugiu agora. Coordenar e comandar. Né? A sigla POCCC significa planejar, você ter um planejamento em todas as atividades, todas as funções, desenvolver um planejamento de curto, médio e longo prazo, você organizar, no sentido de dar um direcionamento nessas atividades, você vai realizar o controle das métricas, dos resultados, né, para que essa formatação tenha os resultados esperados, você ter uma linha de coordenação, para que essa coordenação venha de encontro ao planejamento inicial e que os resultados possam sempre ser satisfatórios, e também a voz de comando, né? Você ter as pessoas, a coordenação desses agentes sempre na sua mão, no sentido de poder comandar essas atividades. Então, também a letra A, planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Fayol desenvolveu, então, o POCCC. Antes de passarmos para 3, deixa eu só ver quem adentrou na sala, foi a Bruna. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Tudo. E a Paula também. Está chegando aqui. Seja bem-vinda, Paula. Deixa eu só atualizar rapidamente a minha chamada aqui, para que vocês não fiquem com falta. Perfeito. Então tá, pessoal, dando seguimento. A questão 3 dizia o seguinte: o homem que é considerado o pai da administração científica e que elaborou alguns estudos importantes, dentre eles a organização racional do trabalho. A 3, ela vem de encontro ao que nós falamos na questão 1, né? A organização racional do trabalho é a teoria clássica, né? Então ela está totalmente relacionada também com a ideia da linha de produção, da otimização de processos, né? E o pai da administração científica é o homem que é relacionado nos principais estudos e todas as suas obras são utilizadas, inclusive, como referência para esse estudo desse assunto, é Frederick Winslow Taylor. Ok? Não é Rulis Fayol, não é Kurt Lewin e não é Max Weber. Dúvidas? Ou podemos seguir? Bom, se tiver alguma dúvida, vocês me comuniquem que a gente conversa sobre a questão. Tá bem? Sim. Questão número 4, né? Fazer um questionamento para vocês sobre quais das teorias abaixo se tratava da ciência da comunicação e do controle, seja na biosfera e seja na tecnosfera, no ambiente natural ou no ambiente tecnológico. E a descrição anterior refere-se a qual teoria? Questão A, teoria científica. Questão B, teoria dos sistemas. Questão C, cibernética. Ou questão D, relações humanas. Né? Então, conforme nosso material nos mostra, a ciência que envolve comunicação e controle, tanto na tecnosfera quanto na biosfera, é a cibernética. É a ciência da relação da tecnologia, onde nós aplicamos essa tecnologia nos meios gerenciais. Questão 5, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as gerações, né? E fiz questão de elaborar uma questão sobre as diferenciações das gerações, porque é muito marcante essas características, né? E casualmente, eu fiz essa relação aí, falando sobre os anos de 1992 e 2010, para que a gente possa fazer essa relação aí, não só na geração de vocês, mas para que a gente possa comparar também gerações muito próximas a nós. Então, a questão 5 dizia o seguinte, que aquelas pessoas nascidas entre 92 e 2010 já nasceram digitais, ligados na tecnologia. No ambiente de trabalho, são sempre conectados e possuem grande preocupação com a responsabilidade social. De quem nós estamos falando aqui? Da geração X, da geração Y, da geração Z ou da geração milênio? Alguém se arrisca?
A Millennium tem uma que é a mesma coisa, né? Uhum. Tem um pega-ratão aqui. É. Nascidos entre 92 e 2010. A geração Z? A Aline falou geração Z. Leuclécia. Concordo com ela, eu acho que é a Z. A Z. Carol. Bruna. Eu não lembro qual que eu botei, mas eu acho que eu falei Z também. Tá sendo consenso de vocês, então, geração Z. Bruno e Paula querem contribuir também? Lembra o que vocês marcaram? Não me lembro agora. Uhum. Mas vocês estão corretos. É a geração Z. A geração Z, então, que tem essa característica, né? Não tão conectada quanto a Y, né? Que a Y já está mais conectada ainda, né? E a tendência é que as próximas gerações já tenham características ainda mais marcantes em relação à tecnologia, né? Mas os nascidos entre 92 e 2010, a gente está falando da geração Z. E sobre globalização, pessoal, vocês entenderam o que se trata de fato a globalização? E essa palavra que, embora tão atual, ainda gera um pouco de dúvidas, né? No sentido de classificação. É muito comum nós ouvirmos essa palavra nos noticiários e nos materiais também de estudo, né? Mas nós precisamos entender a essência, né? O que a palavra globalização quer nos passar, né? O que é o mais importante nós entendermos quando nós falamos globalização? Alguém gostaria de dar uma pequena contribuição? Sem medo de errar, nas palavras de vocês, que o objetivo principal é nós construirmos o conhecimento juntos. Aline, quando eu te falo em globalização, o que vem à tua cabeça? A modernização? Também, não está errado. Bruna? Muita gente, a população, como é que se diz ali? Ai, estava escrito na resposta ainda ali o aumento da população. Uhum. Vamos lá, vamos pegar por tópicos. Aumento populacional. A gente pode fazer uma relação também com a globalização, por que não, né? Uhum. A Aline falou da modernização. Em globalização, eu penso em algo tipo expansão. Caroline falou em expansão. A Paula contribuiu aqui no chat também, falando... ela está com um probleminha no Wi-Fi dela. Perfeito, Paula. Pode contribuir na medida que for conseguindo também via chat, que eu vou lendo as tuas mensagens aqui. A Paula falou de crescimento exponencial do mundo no geral, em pessoas, tecnologias e inovações. Perfeito. Perfeito. E na questão, nós falamos em fenômeno, né? Integração de economias. A questão A dizia que globalização é um fenômeno, né? Uma escala que integra economias, sociedades, culturas e espaços em escala mundial, dando intensificação dos fluxos de capital, mercadorias, pessoas e informações. Vamos tentar simplificar isso aqui um pouquinho, tá? Hoje é mais fácil nós nos relacionarmos de maneira pessoal e comercial com pessoas dos mais variados locais no mundo, sim ou não? Sim. E comparar esse fenômeno com o que nós tínhamos há algumas décadas atrás, né, se nós fazemos essa comparação, nós podemos dizer que houve uma facilitação, houve uma melhoria no acesso a informações, a produtos, a comunicação, no modo geral? Houve, né? Sim. Então, esse fenômeno, né, de aproximação, esse fenômeno de crescimento e de modernização, como tu mesmo falaste, Aline, isso retrata o que é a globalização, né? É a aproximação, uma aproximação de economias, aproximação de pessoas, como colocou a Paula também, crescimento exponencial, né? À medida que, embora os limites globais ainda sejam distantes, a gente, através da tecnologia, através dessas melhorias, através das inovações, a gente consegue aproximar essas fronteiras, né?
e tornar isso cada vez mais próximos da nossa realidade. Entendido? Uhum. E as outras questões falavam em processo de aceleração dos meios de produção, tornando os processos mais aprimorados e lucrativos. Não seria bem isso, né? Aqui a gente não está falando diretamente de globalização. Alternativa C, representa a união dos povos em uma única economia de escala global. Também não, né? A globalização não torna uma única economia. Nós ainda temos diversas economias, porém, mais próximas e que conseguem se conversar de maneira mais rápida. E enquanto a alternativa D dizia que todas as respostas acima estão corretas. Então, na 6, pessoal, a alternativa correta seria a alternativa A. A questão 7 falava em planejamento. Perguntava para vocês o seguinte: o princípio do planejamento consiste em, alternativa A, seleção de operários de acordo com as suas aptidões. Isso é planejamento? Sim ou não? Como era... qual a alternativa ali? Eu estou lendo a 7, tá? Na 7, perguntava o seguinte para vocês. O princípio do planejamento consiste em, alternativa A, seleção de operários de acordo com as suas aptidões. Eu pergunto para vocês, selecionar operários de acordo com as suas aptidões, isso é planejamento? Sim ou não? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Alguém tem alguma colaboração diferente para fazer? Não? Alternativa B. Substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos. O que é um método empírico, pessoal? Eu posso dizer que o método empírico é uma forma de realizar alguma tarefa, alguma atividade, como uma amostragem, como uma maneira de fazer um teste para ver o resultado que eu vou extrair daquilo. Né? Então, a questão está me dizendo o seguinte, que eu estou substituindo essa forma de fazer sem ter o mecanismo correto de fazer por procedimentos científicos, né? Com embasamento teórico, com embasamento científico. A C diz o seguinte, substituição de mão de obra robotizada. Quando eu substituo a mão de obra humana por robô, eu estou falando que isso é um princípio de planejamento? Isso é para vocês pensarem, tá? E a alternativa D, treinar a equipe e promover desenvolvimento para melhor produtividade. Vocês lembram o que vocês marcaram na 7? Essa eu errei. Eu não lembro qual que eu marquei. Vamos ver por que tu errou, Aline. Alguém quer fazer alguma contribuição? Desculpa, eu não prestei atenção na pergunta, não sei em qual que é que a gente tá. Sobre planejamento, Bruna. Planejamento. Quando a gente fala em planejamento, quando tu escuta a palavra planejamento, né? O que retrata? Qual que seria o principal indício de que você está fazendo um correto planejamento para as suas atividades, né? Então, tu tem quatro alternativas. A Aline falou que, de certa forma, recrutar e selecionar pessoas faz parte do planejamento, né? Talvez aqui, Aline, tenha sido a alternativa que você tenha errado. O princípio de você recrutar e selecionar pessoas, as pessoas certas para os cargos, é o princípio de recrutamento e seleção, e não planejamento. Tá? A alternativa B, foi o que eu expliquei para você sobre os métodos empíricos, fala sobre nós adotarmos novos procedimentos baseados em teoria, baseado em estudo. Né? A C, substituição de mão de obra robotizada. Isso não é planejamento. Isso pode fazer parte do planejamento, mas não é o princípio de planejamento. E treinar a equipe e promover desenvolvimento para produzir-se melhor também não é planejamento, né? Acho que foi essa que eu tinha marcado. Você marcou a A, Aline, você lembra? Eu acho que a D eu marquei. Eu não tenho mais certeza, mas acho que foi. Tá.
mas a alternativa correta seria a B. Tá? Substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos. Tá? No momento que eu estou substituindo o fazer sem ter embasamento teórico por novos procedimentos, onde eu estou levando em consideração os estudos, né? Eu estou trazendo isso como um princípio de planejamento das minhas atividades. Eu estou dando embasamento do porquê eu estou fazendo aquilo. Tá ok? Uhum. Dúvidas? Ou podemos seguir? Pode seguir. Posso seguir? Então tá. Questão 8, pessoal, e já nos encaminhando aí para a reta final. Pergunto para vocês, estava difícil? Não. Teve umas que eu achei fácil e teve. Eu acho que foi essa do que tu acabou de falar. E tinha mais uma. Teve aquela da Revolução Industrial que eu suponho que era todas as alternativas que estavam certas, né? E eu fiquei muito tempo pensando se estava realmente certo, se não era coisa da minha cabeça. E essa eu fiquei bastante tempo. Eu acho que foi 3 que eu fiquei muito tempo. E uma que eu demorei muito pra fazer foi a última, a do filme. Que como eu tive que olhar o filme, eu fiquei um tempão olhando o filme lá, esperando pra terminar e poder dar uma... Eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, até teve uma colega que me comentou isso, se eu não me engano foi a Paula. Ela me comentou o seguinte, bom, se você já deu o trabalho relacionado ao filme, né, e tem a questão na prova, Paula está confirmando, foi ela mesma, né? Eu até disse para ela o seguinte, eu deveria ter falado isso para vocês na aula que antecedeu a prova, tá? Se vocês deixassem a questão 10 em branco, eu não teria dado errado para vocês, tá? Porque justamente o trabalho, ele tem esse objetivo de fazer vocês assistirem o filme e tentar extrair do filme essa ideia, né? Então, como vocês têm mais prazo para assistir o filme, talvez vocês não tivessem assistido até o momento da prova. Se fizeram, ótimo, tá? Ela foi considerada igual, mas se porventura vocês não fizeram, não se preocupem com isso. Bruna levantou a mão. Pode falar, Bruna. Eu ia te perguntar nessa aula já, tipo, quem fez essa última questão precisa mandar o trabalho? Porque, no caso, esse que eu escrevi ia ser do trabalho depois. Manda igual, Bruna. Manda tá. igual, porque é o registro que eu tenho que tu fizeste o trabalho também. Tá bom. Tá? Pode ser a mesma resposta, não tem problema. Tá bom, obrigada. Tá ok? Imagina. Vamos para 8, gente. Chiavenato, Hidalberto Chiavenato, no seu livro em 2004, ele dividiu a fase das empresas em 6. Vocês lembram disso que nós conversamos em aula, sobre as 6 fases? E de acordo com o que estudamos, né, o que define a fase moderna? Fase moderna, gente. Alternativa A é a fase em que teve destaque a evolução da economia e a globalização de produtos. Alternativa B, nessa fase se destaca a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e matéria-prima, como plástico e seus derivados aplicados ao meio industrial. Alternativa C, fase de destaque entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial e muitas revoluções na economia. Alternativa D, fase em que ocorreram as maiores invenções da humanidade, como, por exemplo, o motor elétrico e a explosão. Né? Alguém se arrisca? Do plástico, que foi na fase que foi descoberto o plástico. Isso aí, muito bem. Isso aí, perfeito. A alternativa B era correta, né? Lembra que nós ainda conversamos um pouquinho sobre essa fase, né? E a partir do momento que você trouxe para o meio industrial novos derivados, como plástico, né? Esses novos produtos que foram concebidos a partir desses derivados deram uma revolução nessa fase industrial, né? E essa revolução, nessa fase industrial, nós chamamos de fase moderna. Então, é a fase da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Revolução Industrial. Sobre a Revolução Industrial, que nós também conversamos bastante. Temos 4 alternativas, né? É correto afirmar, 2 pontos. A. Teve início a partir da segunda metade do século XVIII. B. Marcou o surgimento da indústria e consolidou a formação do capitalismo. Alternativa C. Grande desenvolvimento de maquinários para a produção industrial. Né?
Todas corretas? Sim. Sim? Então, a alternativa correta, letra D, todas as alternativas estão corretas. Bom, gente, essa foi a nossa prova número 1. Já mandei para vocês os resultados de maneira individual. De modo geral, um comentário rápido e sintético, né? Todas foram muito bem, gostei dos resultados, tá? Não tivemos maiores problemas. Um ou outro caso específico, que nem a Aline comentou, né? Fiquei em dúvida nessa questão. A Bruna também falou que tive algumas dúvidas, né? As dúvidas são normais, e que bom que elas existem, né? E que são essas dúvidas que fazem, muitas vezes, a gente fazer uma nova revisão e voltarmos um pouquinho no material e darmos mais uma lida, né? Se nós soubéssemos tudo, né? Já estaríamos aí aptos a nem precisar estudar mais, né? Então, as dúvidas são normais e que bom que elas fazem parte da construção do conhecimento. Bom, pessoal, adentrando de fato a nossa aula de hoje, então, né? Falaremos um pouquinho sobre a importância das pessoas e a evolução que esse pensamento de valorização das pessoas teve ao longo dos anos também. Vamos falar de uma teoria muito importante para o meio gerencial, e nós da administração, a gente utiliza muito essas teorias, porque elas são bem atuais, né? Vocês vão ver ao longo do material que elas se aplicam muito até hoje. Eu só peço para que vocês me confirmem, por gentileza, se vai aparecer para vocês o material na tela. Apareceu? Sim. Sim? Maravilha. Então, hoje, o que nós iremos estudar, né? ênfase nas pessoas, ênfase no ambiente e ênfase na tecnologia. Estamos aí na reta final da nossa disciplina. Espero que essa fundamentação, que a disciplina de Fundamentos da Administração tem o objetivo de passar para vocês, as ajude, né, no entendimento de outras disciplinas também, que é esse o grande objetivo da disciplina de Fundamentos. Pessoal, teoria comportamental, né? O que nós podemos falar sobre ela? Ela é um conjunto de contribuições teóricas e empíricas. Agora nós já sabemos o que são contribuições empíricas, né? Que trazem para o campo da administração essa experiência que a gente busca quando a gente analisa o comportamento humano nas organizações como um todo. Deixa eu só ver aqui uma... que apitou aqui para mim. Karine, seja bem-vinda. Oi, obrigado, boa noite. Boa noite. A Karine está começando conosco hoje na disciplina. Eu tô ingressando na aula, no conteúdo da aula de hoje, estou começando de fato agora, tá bom, Karine? Então, tu não perdeu nada da aula de hoje. Eu só estava fazendo a revisão da nossa primeira avaliação, certo? Tá bom. Assim que nós finalizarmos o conteúdo de hoje, eu gostaria de ficar contigo mais uns minutinhos só para que a gente pudesse conversar sobre a tua situação e como que a gente vai fazer para recuperar daí as tuas 4 primeiras aulas e também a avaliação, certo? Ok. Maravilha. Então tá, gente, vamos dar andamento. Teoria comportamental, então, são as teorias da administração que enfatizam as pessoas, né, como uma forma de aumentar a produtividade e também a eficácia nos negócios. Desse jeito, pessoal, a gente enfatiza que a motivação e o fator psicológico são através desses fatores que as empresas conseguiam e conseguem até hoje alcançar os seus objetivos. Já pensaram, nos dias atuais, nós não valorizarmos e não criarmos maneiras e mecanismos de motivarmos as pessoas que fazem parte da nossa organização? É praticamente impensável, né? Hoje nós temos aí diversas maneiras, diversos estudos, diversas técnicas de aprimorarmos essa relação onde as pessoas que fazem parte da organização possam contribuir, né? E com isso, aumentar a eficácia dos negócios. Temos aí teoria das relações humanas e também a pirâmide de Maslow. Alguém já ouviu falar dessas duas teorias, pessoal? Alguém já ouviu falar da pirâmide de Maslow?
por que ela existe, por que ela foi construída. A pirâmide de Maslow a gente estudou na aula de recursos humanos. Muito bem, Aline, isso aí. Muito bem introduzida. Perfeito, perfeito. Quer fazer um comentário sobre ela? Quer fazer depois da explicação? Sei lá, mas às vezes agora sim que eu aprendi, né, que eu vi ela, dá para ver, a gente se põe na posição, né, dentro da pirâmide, né? Perfeito, o objetivo é justamente esse, né? É fazer essa correlação com a nossa vida pessoal mesmo. Bom, gente, enquanto a teoria das relações humanas e também a pirâmide de Maslow, né, que foram aí concebidas com um grande objetivo, né, para tornar e enfatizar a importância das pessoas nas organizações, a gente pode dizer que as duas são as que mais se destacam e são as mais utilizadas, né? Através dessas duas teorias, é que a gente utiliza a palavra motivação e torna essa palavra como um processo de indução de pessoas ou de grupo de pessoas que realizam atividades que são de interesse da organização, são atividades voltadas aos objetivos, ao foco da organização. Sob o ponto de vista do negócio, do gestor da empresa, né, pessoas servem para serem motivadas. E motivar significa induzir. Pensem vocês aí, futuras líderes de equipes, líderes de setores, coordenadoras, diretoras, presidentes de grandes empresas, né? Como é que vocês fariam para motivar pessoas? Trazer pessoas e tornar as pessoas importantes nas suas funções, nos seus cargos, nas suas atividades, né? Embora tenhamos aí diversas maneiras de tornar esse processo mais facilitado, nós estamos lidando com pessoas, né? Pessoas não são programáveis como máquinas, né? E é esse o grande barato. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua maneira de lidar com situações diferentes, cada pessoa tem reações diferentes, né? Então, não existe uma receita de bolo pronta. Existem maneiras, existem técnicas, e cada gestor tem a sua formatação mais específica. Falando especificamente sobre a pirâmide de Maslow. Maslow foi um estudioso que viu que para as pessoas serem atendidas de maneiras satisfatórias e que pudessem fazer uma relação do seu trabalho com a sua vida pessoal, ele fez essa relação através de uma pirâmide de necessidades. Maslow, através da sua pirâmide, quis dizer o seguinte, tá? Que para as pessoas introduzidas nas organizações terem sucesso e puderem, ao longo do tempo, através das suas atividades aí, obterem um crescimento exponencial na organização, ao ponto de serem autorrealizadas, né, buscarem uma autorrealização através do seu trabalho, através das suas atividades, elas teriam como objetivos principais questões relacionadas a fisiológicas, questões relacionadas a questões de segurança, questões relacionadas a estigmas sociais, questões de estima, né? De forma mais simplificada, Maslow quis dizer o seguinte, que para eu ter uma satisfação do meu trabalho, além de eu ter, né, um intervalo de descanso, além de eu ter um conforto na realização da minha atividade, um horário de trabalho, eu também preciso ser atendido nas questões mais básicas de um ser humano. Como, por exemplo, comida, água, né, repouso. Eu tenho que ter um mínimo de conforto e um mínimo de atendimento dessas questões fisiológicas para que eu possa render também no meu trabalho. Entendido aqui? Sim. Sim? Então vamos seguindo. Para que eu possa, né, uma vez que eu tenha essas questões fisiológicas atendidas, né, para que eu tenha uma realização social, para que através do meu trabalho eu possa ter, né, questões importantes aí atendidas, de estigmas, por exemplo, de inserção na comunidade que eu estou inserido, grupos de amigos, família, eu também tenho que dar uma atenção às questões relacionadas à segurança. Como, por exemplo, o local que eu moro é seguro?
né? Existe uma segurança em relação aos meus bens pessoais, à minha família, né? Se eu tenho essas questões relacionadas à fisiologia e à segurança atendidas, eu consigo mais facilmente atender as questões sociais relacionadas aos estigmas sociais. Seguindo na pirâmide de Maslow, né? Atendi as questões fisiológicas, atendi as questões de segurança, busquei e atingi as questões sociais, né? Uma vez que eu tenha isso preenchido, que eu consiga não me preocupar mais com isso, é que eu vou buscar um estima através da minha atividade, né? No campo de trabalho, eu vou buscar por reconhecimento, eu vou ter novas responsabilidades, eu vou ter orgulho e reconhecimento daquela atividade que eu faço, né? E vou buscar com isso novas promoções. Mas para isso, né, para que eu possa, além das questões de estima, estarem preenchidas e para que eu possa também buscar uma autorrealização como pessoa e como profissional, eu tenho que ter uma base familiar, uma aprovação dos amigos, um reconhecimento de comunidade, né? Essas questões que farão com que eu atinja uma autorrealização. E aí sim, né, lá no topo da nossa pirâmide, onde nós temos aí a questão, onde nós começamos a dar valorização para o crescimento pessoal, para legado, né? Que eu começo a ter mais participações nas decisões da empresa, que eu começo a ter mais autonomia nas minhas atividades também, né? É que eu também, fora do meu trabalho, passo também a ter outras preocupações, como questões de crescimento pessoal, né? Que eu dou mais ênfase à minha educação, eu valorizo mais isso, questões de ordem religiosa também, tá? Então, Maslow, através da sua pirâmide de necessidade, ele deu essa priorização para esses aspectos fisiológicos, de segurança, questões sociais, questões de estima, para com tudo isso, né, eu tentar buscar uma autorrealização. Fazendo essa associação, né, e trazendo essa pirâmide de necessidades, fazendo essa associação com as pessoas dentro das organizações, nós temos aí algumas técnicas que são imprescindíveis para motivar pessoas. De nada adianta eu, além de fazer um correto recrutamento e seleção, de eu tentar motivar através de um bom salário, né? E eu não me preocupar com atender essas questões de ordens, de importância, numa escala inferior a essa pirâmide, eu não vou ter o resultado esperado, né? De nada adianta eu colocar alguém que não tem a sua necessidade fisiológica atendida, ele não vai se preocupar com questões sociais. Logo, ele não vai ter essa inserção que eu espero dele dentro da minha organização. Pessoal, ficou claro para vocês isso? Sim. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição sobre a pirâmide de Maslow? Não? Tudo certo? Podemos seguir? Sim. Então tá, eu tô de olho aqui também no chat, Paula, caso tu tenha alguma contribuição também, tá? Não, agora tá tudo certo. Ah, perfeito, que bom. Consegui entrar. Eu até ia falar que é tudo muito bonito, né? Tudo certo, as pirâmides de necessidade. Mas, no mundo em que a gente vive hoje em dia, umas pessoas elas já caíram no conceito de que a humanidade, digamos assim, é importante para tudo, né? Uhum. Então, tem algumas empresas que, às vezes, quando é muito grande, é difícil, né? Tu conseguir atender tudo isso a um funcionário. E eu acho, eu vendo, pelo menos eu acho que isso está diminuindo cada vez mais. Isso uma vez cresceu, digamos assim, e agora está diminuindo novamente, né? Uhum. Perfeito. Concordo com a tua contribuição, Paulo. Uhum. E cada vez, a gente percebe que cada vez mais existe um amadurecimento nessas ideias, né? Relacionadas a essas ideias de valorização de pessoas, né? Por óbvio, a humanidade ela está caminhando para uma questão de valorização das pessoas, né? Se nós observarmos aí as nossas leis, a maneira como nós encaramos algumas questões que envolvem pessoas, né? Dentro das organizações também,
as próprias leis do trabalho, né? Nós evoluímos muito nesse aspecto. Nós sempre temos novos caminhos para percorrer, novos avanços para conseguir, né? Mas nós fazemos aí um apanhado e um comparativo em relação a um curto período de tempo, nós evoluímos bastante, sim, né? E com certeza. Mas parece que no meio as pessoas acabam se esquecendo. Assim, elas não, né? Eu digo isso talvez porque eu seja muito nova, mas eu vejo assim que estudando o antigamente para o agora, nesse meio período acaba se perdendo muito a humanidade em si, sabe? Sim. Agora, realmente, como tu comentou, eles estão cada vez fazendo mais leis e tudo para questão de querer chamar mais a população, né? Mas é bem difícil, assim, essa questão. Maravilha. Pessoal, o que mais importa para nós aqui, quando nós estudamos e analisamos a pirâmide de Maslow, é que a gente compreenda que a satisfação das necessidades pessoais estão diretamente ligadas às necessidades que eu também tenho que satisfazer no meu campo de trabalho, tá? Imaginem vocês tendo aí um quadro colaborativo, tendo pessoas, né, coordenando pessoas, e não se atentando a essas questões, né? Por óbvio, vocês não terão sucesso no planejamento, num recrutamento, numa seleção, numa distribuição de cargos e funções, né? Então, aqui o mais importante é nós entendermos que, principalmente, as pessoas não são máquinas programáveis, né? Todos nós temos necessidades, todos nós temos medos, né, estimas, e todos nós buscamos, através do nosso trabalho, também um crescimento pessoal. E fazer essa associação dos nossos objetivos pessoais com os objetivos profissionais, ele é muito importante. E aqui a grande mensagem que Maslow quis deixar nessa sua pirâmide de necessidades. Dando sequência, então, gente, com as pressuposições que nós temos das duas teorias, né, aqui eu vou chamar de teoria X e teoria Y, né, nós temos que levar em consideração algumas características importantes quando nós estamos falando de pessoas, né? Como, por exemplo, nós vamos ter, ao longo da nossa carreira, da nossa profissão, pessoas que não vão levar o trabalho tão a sério, né? Em contrapartida a isso, nós vamos ter pessoas que são esforçadas e que gostam de ter o que fazer. Vamos ter como características também pessoas que evitam o trabalho, pessoas que só querem o seu emprego, né? Em contrapartida a isso, vamos encarar profissionais, pessoas que têm como o seu trabalho, tem no seu trabalho, uma maneira de ter uma atividade de maneira tão normal e natural como brincar ou descansar. Vamos ter pessoas que evitam responsabilidades e também pessoas que procuram aceitar responsabilidades e desafios. Vamos ter pessoas que precisam ser controladas e dirigidas. Em contrapartida, outras que têm total autonomia e que não precisam desse autocontrole, dessa autodireção, né? E pessoas que são ingênuas e sem iniciativas, e também pessoas que são criativas e competentes. Cabe a nós aí sabermos classificar, selecionar e colocar esses perfis no desempenho e na relação, no desempenho, fazer uma correta relação para colocar essas pessoas para desempenhar as atividades certas. Basicamente, pessoal, essas duas teorias, elas tratam de perfis, de personalidades, de comportamento de funcionários, né, de colaboradores. Esses aspectos, muitas vezes, são dos próprios indivíduos, e eles nem percebem que eles possuem, tá? Como princípios básicos da teoria X, nós temos, né, para um indivíduo comum, em situações comuns, ele evitará sempre que possível o trabalho. Teremos indivíduos também que só trabalham sob forte pressão. Eles precisam ser forçados, controlados e, às vezes, ameaçados com punições severas para que se esforcem em cumprir os objetivos estabelecidos pela organização. Nós falamos disso lá na questão de planejamento, né? Que quando nós realizamos um planejamento, nós temos que levar em consideração que nesse planejamento terão pessoas e que pessoas também têm essas características. E que o ser humano,
que tem na sua essência, na sua característica, né, evitar o trabalho, ele também prefere ser dirigido. Ele evita responsabilidades, não tem tantas ambições e, acima de tudo, deseja, através do seu emprego, um atendimento à sua segurança. Né? Ele não deseja um crescimento exponencial pessoal, mas sim prezar somente pela sua questão fisiológica de segurança. Né? Temos que ter esse correto entendimento também. E da teoria Y, pessoal? Temos aí o esforço físico e mental, né? Empregado no trabalho, para esse perfil de profissional, ele é tão natural quanto aqueles momentos de lazer. O atingimento dos objetivos da organização está ligado às recompensas associadas e não ao controle rígido e punições. Esse indivíduo comum não só aceita a responsabilidade do trabalho, mas também as procura. Olha só que perfil bacana, né, gente? Nós temos aí indivíduos que não somente aceitem as responsabilidades do seu cargo, mas também procurem novas responsabilidades, né? É um perfil cada vez mais difícil de se achar hoje em dia. E indivíduos que são criativos e inventivos, buscam sempre a solução para os problemas da empresa. Os trabalhadores têm a capacidade de se autogerirem nas suas tarefas, que visam atingir os objetivos pessoais e estratégicos da organização. Eles não têm aquela necessidade de ameaças ou punições. E o trabalhador normalmente não faz aquilo que não acredita. Por isso, ele exige cada vez mais benefícios para compensar o incômodo de desempenhar uma função desagradável. Perceberam as principais características da teoria X e Y? Sim. Dentro dessas características, pessoal, nós temos que ter o entendimento do que difere desses dois perfis de profissional, né? E também buscar maneiras de fazer até uma correção dessas características, que são possíveis sim, né? Para aqueles profissionais que não têm que não são autodidatas nas suas tarefas, a gente tem formatações aí, tem maneiras de tornar eles um pouco melhores nessa questão de buscarem aí a sua diferenciação pelo seu trabalho. Vamos dar seguimento, então, que nós temos bastante conteúdo pela frente. Teoria X, o indivíduo é motivado pelo menor esforço. Ele demanda um acompanhamento por parte do líder, né? É aquela pessoa que tem que ser gerida. E na teoria Y, as pessoas são motivadas pelo máximo esforço, demandando uma participação maior nas decisões e negociações inerentes ao seu trabalho. Dentro do campo da teoria das relações humanas, nós temos dois fatores que foram criados por Herzberg, tá? Friedrich Herzberg, ele foi um psicólogo, professor americano, e no campo da administração, ele se notabilizou por estudar comportamentos de satisfação por ordem pessoal no trabalho. Ele desenvolveu a teoria dos dois fatores, que foi conhecida como a teoria de dois fatores de Herzberg. Tá? Ele aborda uma situação de motivação e satisfação das pessoas. O objetivo era entender os fatores que causariam insatisfação e aqueles que seriam os responsáveis pela satisfação no ambiente de trabalho. Segundo ele afirmava que existiam dois fatores que afetam diretamente o indivíduo: ou a sua satisfação ou a sua insatisfação. A satisfação depende de fatores motivacionais e a insatisfação, segundo ele, depende de fatores higiênicos. O que isso quer dizer, né? Os fatores motivacionais, que a gente pode chamar daqueles fatores intrínsecos, que levam à satisfação, né? O que quer dizer isso? É com base naquele conteúdo, nas suas atividades desafiadoras e estimulantes. Também são aqueles fatores que estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e também de uma autorrealização. Fatores higiênicos, extrínsecos, né, pessoal, que levam à insatisfação. Então, são aqueles fatores que são administrados e decididos pela empresa, estão fora do controle e do comando das pessoas. Os principais fatores são o salário, os tipos de supervisão, as condições físicas e ambientais do trabalho,
né, as políticas e diretrizes oferecidas pela empresa, regulamento interno, formatação interna, enfim, isso levam a esses fatores extrínsecos e também a insatisfação no trabalho. Segundo Herzberg, né, a motivação está ligada às condições oferecidas pelas organizações aos seus colaboradores. Aqui nós temos uma relação nas duas colunas daquilo que nós falamos anteriormente, né? Fatores que levam à satisfação, que são aqueles fatores motivadores, e os que levam à insatisfação, que são os fatores extrínsecos, higiênicos, né? Vamos pensar nisso e fazer um raciocínio juntos aqui. A motivação humana, ela impulsiona as ações e a realização das pessoas? Você concorda com isso? E eu deixo aqui uma pergunta para vocês. E eu gostaria aqui de fazer um bate-papo. Deixa eu até interromper rapidamente o compartilhamento. Eu quero fazer de maneira individual para vocês. Se vocês puderem gentilmente abrir a câmera de vocês um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta direcionada a cada uma de vocês, tá? Para que vocês não me respondam, mas que levem vocês a pensar o que motivou vocês, pessoal, a fazer esse curso técnico. E o que vocês esperam, né? Vocês aí estão hoje é dia 5 de setembro, uma noite fria, pelo menos para quem está em Santa Cruz, aí uma noite fria, uma semana chuvosa, né? Vocês poderiam estar fazendo muitas outras coisas da vida de vocês. Vocês poderiam estar olhando uma televisão, conversando com os amigos, né? Enfim. Mas vocês estão aqui me ouvindo, né? Quais fatores motivacionais que levaram vocês a fazer isso, a estarem aqui? Se alguém quiser responder essa pergunta, fica bem à vontade. Se não, se auto-respondam e pensem nisso, né? E façam uma relação dessas questões motivacionais de Herzberg. Alguém deseja responder? Acho que um próprio crescimento, profissional, pessoal, dizer, eu estudei, eu consegui, eu cheguei lá, né? Uhum. Isso